Santíssima Trindade. A palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas o conceito está presente em vários textos bíblicos. Por exemplo, no batismo de Jesus, vemos as três pessoas da Trindade atuando juntas: o Pai falando do céu, o Filho sendo batizado na água e o Espírito Santo descendo sobre ele. Na grande comissão, Jesus ordena aos seus discípulos que façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em Mateus 28. Na bênção apostólica, Paulo invoca a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo, para os cristãos. Livro dos Coríntios 13. A doutrina da Trindade foi formulada ao longo da história da Igreja, em resposta a vários desvios e heresias que negavam ou distorciam a identidade. Os principais credos e concílios da Igreja Antiga afirmaram a fé trinitária como ortodoxa e essencial para o cristianismo. A doutrina da Trindade é importante para os cristãos porque revela quem é Deus e como ele se relaciona conosco. Deus é amor, e esse amor se expressa na comunhão perfeita entre as três pessoas da Trindade. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, e nos chamou para participar da sua vida trinitária. Deus nos salvou por meio da obra de cada pessoa da Trindade. O Pai nos amou e nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. O Filho nos redimiu pelo seu sangue na cruz. O Espírito Santo nos regenerou e nos selou como propriedade de Deus. Deus Pai na Bíblia é a primeira pessoa da Trindade, que é composta por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é o Criador de todas as coisas, o soberano sobre toda a história e o preservador de toda a vida. Ele é perfeito em santidade, justiça, amor, sabedoria e poder. Ele se revela nas Escrituras como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o seu Filho unigênito, e o Pai de todos os que creem em Jesus como seu Salvador. Ele é o Pai celestial que nos ama com amor eterno, que nos adota como seus filhos, que nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais, e que nos corrige e disciplina para o nosso bem. Os cristãos creem que Jesus Cristo é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, que anunciavam a vinda de um Messias descendente de Abraão e de Davi, que seria rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o mediador da nova aliança entre Deus e os homens, que traz perdão, paz e justiça. Ele é o único que pode nos aproximar de Deus e nos dar acesso ao seu trono de graça. Jesus Cristo é o cumprimento de todas essas profecias e muitas outras. Ele nasceu da Virgem Maria em Belém, sendo descendente de Davi. Ele foi ungido pelo Espírito Santo no seu batismo e iniciou o seu ministério público. Ele ensinou com autoridade a vontade de Deus e realizou muitos milagres, sinais e maravilhas. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus subiu aos céus e está à direita de Deus Pai. Ele é o Senhor de todos e voltará para julgar os vivos e os mortos. A obra redentora de Jesus Cristo é o conjunto de ações que ele realizou para salvar a humanidade do pecado e da morte, e para restaurar a comunhão com Deus. Essa obra envolve a sua encarnação, vida, morte, ressurreição, ascensão e intercessão. A encarnação de Jesus Cristo foi o ato pelo qual ele se fez carne e habitou entre nós, sendo concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele se tornou verdadeiro homem, sem deixar de ser verdadeiro Deus. Ele veio ao mundo para cumprir as profecias do Antigo Testamento e para revelar o amor e a graça de Deus. A morte de Jesus Cristo foi o clímax da sua obra redentora. Ele foi traído, preso, julgado injustamente, condenado à morte de cruz pelos líderes religiosos e políticos da época. Ele sofreu a ira de Deus contra o pecado, carregando sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades. A ressurreição de Jesus Cristo foi o ato pelo qual ele venceu a morte e o inferno, ressurgindo dentre os mortos ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Ele apareceu vivo a muitas testemunhas, confirmando a sua identidade divina, a sua vitória sobre o pecado, e a sua autoridade sobre toda a criação. A ascensão de Jesus Cristo foi o ato pelo qual ele subiu aos céus diante dos olhos dos seus discípulos, 40 dias após a sua ressurreição. Ele voltou para a glória do Pai, onde recebeu toda a honra, louvor e adoração. A intercessão de Jesus Cristo é a obra que ele continua realizando no céu como o nosso sumo sacerdote e advogado. Ele intercede por nós diante do Pai, sustentando-nos na fé, defendendo-nos das acusações do diabo, perdoando-nos dos nossos pecados.
O Espírito Santo na Bíblia é a terceira pessoa da Trindade, que é composta por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é o Consolador, o Ajudador, o Intercessor, o Guia e o Selo de Deus. Ele é Deus em ação, que se manifesta na criação, na revelação, na redenção e na santificação. A obra santificadora do Espírito Santo é o processo pelo qual o Espírito Santo torna os crentes em Jesus Cristo mais semelhantes a Ele em caráter e conduta. Essa obra começa no momento da conversão, quando o Espírito Santo regenera o pecador e lhe dá uma nova natureza, e continua ao longo da vida. A obra santificadora do Espírito Santo é essencial para a vida cristã, pois é através dela que somos conformados à imagem de Cristo, que é o nosso modelo e destino. A santificação também é um sinal de que somos filhos de Deus e que pertencemos ao seu reino. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal, e não esqueçam os seus comentários e sugestões para os próximos vídeos. Acesse nossos livros e cursos nos links dos comentários. Deixe o seu like e se inscreva no canal.